Olá pessoal, meu nome é Thaís, eu tenho 25 anos, eu tenho dois filhos, o Blake de 3 anos e meio e a Giovanna de 1 ano e meio. Eu sou casada com o Ryan, ele é americano e nós moramos aqui nos Estados Unidos. Eu recebi algumas perguntinhas no meu Instagram de como eu vim morar aqui nos Estados Unidos, por que eu decidi morar nos Estados Unidos e como eu conheci meu marido. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, a gente vai fazer em duas partes. Essa primeira parte vai ser contando como eu vim parar aqui. Então vamos lá. Quando eu tava no primeiro ano de ensino médio no Brasil, eu tava indo muito mal em inglês, então eu fui fazer um curso intensivão de inglês pra poder aprender mais, pra ir melhor na escola. O meu curso era de segunda a sexta, 4 horas por dia, eu ficava na escola de inglês, só fazendo aula de inglês. E quanto mais eu fui aprendendo a língua, quanto mais eu fui entendendo, mais eu fui gostando, mais eu fui querendo aprender. Só que esse curso intensivo, ele era só em julho, pro inverno, era um curso de inverno, de férias. E eu achava que, nossa, não era legal, né, depois de fazer esse curso intensivo, fazer inglês só 2 vezes por semana, eu ia demorar muito pra aprender, e eu tava meio desanimada com essa ideia de fazer isso. Então eu fui conversar com a minha professora de inglês, tirar umas ideias com ela, se existia algum outro curso intensivo que eu podia fazer, ou como eu podia aprender rápido. E ela falou pra mim, ó, não tem outro curso intensivo, mas a melhor maneira de aprender mesmo é ir lá. Você tem que ir lá, morar no país e dar com as caras lá pra você aprender. Nessa época meu inglês estava meio assim, eu estava começando a entender um pouco e eu conseguia falar o básico, então não sabia muito, então fiquei meio com medo, assim, será que eu ia conseguir fazer intercâmbio, não ia conseguir? Mas meu aniversário de 15 anos estava chegando e eu decidi que em vez de fazer uma festa de 15 anos, eu queria fazer intercâmbio. Então a gente contratou uma empresa, meus pais e eu, a gente contratou uma empresa de intercâmbio que você pagava uma taxa pra eles e eles encontravam uma família americana pra você, te ajudavam com visto e matricular na escola. Então foi isso que a gente fez, a gente contratou essa empresa e eu fui fazer intercâmbio em 2009. O ano letivo aqui é de agosto a maio, então eu vim em agosto de 2009. Eu vim, fiz o meu junior year de high school aqui, que é o segundo ano do ensino médio no Brasil. E eu adorei, eu fui muito bem recebida, eu adorei, fiz muitos amigos, gostei muito. No começo foi bem difícil pra mim, mas depois que eu passei aquela barreira de aprender a língua, de conseguir me comunicar, que foi assim, questão de 1 ou 2 meses, e eu tinha bem pouco inglês antes de vir, eu comecei a gostar muito, eu adorei ficar aqui. Claro que sempre tem, né, uma pessoa ou outra que não te trata muito bem por conta de você ser estrangeiro, mas no geral eu fui super bem tratada e eu gostei muito. Então eu voltei pro Brasil em 2010, em junho de 2010, depois que eu fiz o high school. E eu voltei pro terceiro colegial junto com a minha turma que estava terminando o terceiro colegial, segunda metade do terceiro colegial. Como eu perdi aquele ano de colegial no Brasil, que era muito importante para fazer um Enem, o vestibular, eu tirei um ano de folga depois que eu terminei o colegial. Eu tirei um ano de não estudar, de não fazer nada, só pra mim pensar no que eu queria fazer, pra mim amadurecer um pouco, pra mim poder saber se eu queria fazer vestibular no Brasil, se eu não queria, se ia pra faculdade, se ia fazer um cursinho, o que ia acontecer. Nesse ano de intervalo que eu tive, eu tinha uma amiga que ela era americana, morava no Texas. Ela ia fazer faculdade na Brigham Young University em Idaho. E eu queria muito ir pra faculdade com ela. A gente ficou muito amiga quando eu vim pra cá pro intercâmbio e eu queria muito morar com ela. Então eu conversei com meus pais, eu fiz a prova daqui, né, de vestibular daqui, que chama ACT. Fiz a prova de proficiência de inglês, fiz a minha aplicação pra faculdade, né, que você tem que fazer, tipo, umas redações e escrever umas coisas. É uma aplicação como se fosse uma aplicação de um trabalho, mas pra faculdade, assim mais ou menos que a faculdade funciona aqui. Eles juntam essa sua aplicação com a sua nota do ACT, a sua nota de proficiência de inglês, pra decidir se você vai ser aceito ou não. Eu fui aceita na faculdade e eu fui pra faculdade em janeiro de 2012. Eu comecei a faculdade lá, eu fui morar com alguns amigos. A minha amiga, que era muito minha amiga daqui, acabou casando, então não cheguei a morar com ela, mas eu fui morar com outros amigos, foi muito legal, do mesmo jeito. Eu tinha vários amigos lá e eu adorava a faculdade aqui, era muito legal. Eu me identificava muito e aí eu fui ficando, né? Fui fazendo faculdade e fui ficando. Mas eu tinha planos de voltar pro Brasil ainda. Eu não tinha interesse, assim, de morar fora permanentemente. Eu sempre quis voltar pro Brasil. Eu queria queria fazer faculdade aqui. Eu achava assim, se eu fizesse faculdade aqui, aprendesse inglês, eu ia estar melhor qualificada até pra entrar no mercado de trabalho brasileiro.
Mas aí, no final da faculdade, eu acabei encontrando meu marido, eu vou contar essa história melhor depois. E a gente se casou, e nós tivemos 2 filhos. Meu marido começou a faculdade de medicina e foi ficando, e eu acabei ficando por aqui. Hoje, no momento que eu tô na minha vida, com os meus 2 filhos, meu marido fazendo faculdade de medicina, a gente não tem planos de voltar pro Brasil. A gente gosta muito de morar aqui. É um país muito seguro, as leis funcionam, a gente gosta muito disso aqui. Eu realmente não sou muito ligada, assim, no que tá acontecendo no Brasil, pra ser bem sincera. Eu não sou muito de ler notícia até aqui, eu só sei do que eu vivo aqui. Mas eu sei que, assim, do que as pessoas me falam de como tá no Brasil e como tá aqui, a gente tem muito mais oportunidades aqui do que a gente teria no Brasil. No nosso momento de vida agora, a gente tem muita mais oportunidades de ter as coisas aqui do que ter no Brasil. Até quando eu tava aqui, né, eu via que uma pessoa que ganhava o mesmo tanto aqui que ganhava no Brasil vivia muito mal e aqui vivia muito bem. E isso também foi me chamando a atenção, né, foi me dando mais vontade de ficar. E hoje, com os meus filhos, eu vejo, eles têm muitas oportunidades. Meu filho de 3 anos e meio começa a escola em 2 anos. E as escolas são muito boas, eles têm muitas atividades extracurriculares que ele pode participar. Agora mesmo ele participa de algumas atividades e a gente gosta muito. Então, por enquanto, não temos nenhum plano de voltar pro Brasil. E essa é a minha história. Foi assim que eu vim parar aqui nos Estados Unidos. Começou com intercâmbio, gostei, fui pra faculdade e hoje eu tô aqui. Então esse é o vídeo de hoje. Eu vou fazer um vídeo contando melhor como eu conheci meu marido. Vocês ouviram que eu reencontrei meu marido depois da faculdade. Então eu vou contar a história de verdade de como a gente se conheceu e como a gente acabou se casando. Mas por hoje é isso aí, até o próximo vídeo.